Voltamos, galera. Vamos lá então, né? Agora vamos abordar a filosofia de Friedrich Hegel e Karl Marx. Bem, esses dois filósofos aí, eles são considerados uns dos mais importantes, tá? E eu posso falar para você com quase total certeza que pelo menos sobre o Marx vai cair uma questão em filosofia, uma em sociologia e talvez até questões que levem aí interpretação de texto, de gramática ou até mesmo na questão da história e talvez da geografia também, tá? O Hegel, ele vem primeiro, né, bem antes do Karl Marx, na verdade, né? E ele vai tomar a frente do movimento dele, né, através de uma obra que ele vai escrever, que é a Fenomenologia do Espírito. Esse aí é Friedrich Hegel, né? Ele era um alemão, tá? Durante muitos anos ele estudou gramática, né, durante a sua juventude, mas acabou abandonando ali esse tipo de estudo, né, e acabou se dedicando à compreensão da sociedade, né, e inclusive vai ser um grande crítico do movimento iluminista, tá? Não é que o Hegel não vai se pautar pela razão, não, de forma alguma, né? De agora em diante, como a gente já falou, desse período aí do iluminismo para cá, os filósofos só se pautam pelo racionalismo, tá? Não vai ter mais a questão metafísica sendo investida aqui, tá legal? Bem, o Hegel ele vai ser uma figura muito polêmica posteriormente aos seus trabalhos, né? Ele vai criar a questão do chamado socialismo utópico, que vai ser muito criticado pelo Karl Marx, né? Mas a gente fala sobre isso um pouquinho mais na frente. Bom, o que seria essa obra, a Fenomenologia do Espírito? Vamos ver aí, pessoal. A Fenomenologia do Espírito é considerado o principal livro de Hegel. Nele, encontramos o percurso dialético do ser e do saber pelas etapas da consciência em si, sensações, conhecimento do mundo e de suas leis. Consciência de si, desejo de reconhecimento da própria existência e consciência em si e para si, o conhecimento propriamente dito na cultura, nas realizações sociais e na filosofia. Também nesse estudo, o filósofo descreve a lógica dialética, particularmente na denominada dialética do senhor e do escravo. Essa daí são as ideias principais, né, dessa obra, a Fenomenologia do Espírito, criada pelo Friedrich Hegel. Para a gente entender um pouquinho o pensamento do cara, eu separei um outro trecho, é um pedaço do livro dele, né, como vocês podem ver aí, lá da página 26, né, e ele explica um pouquinho a forma dele pensar. Então, olha o exemplo que ele dá, pessoal. O botão desaparece no desabrochar da flor, e poderia dizer-se que a flor o refuta. Do mesmo modo que o fruto faz a flor parecer ser um falso seraí da planta, pondo-se como sua verdade em lugar da flor. Essas formas não só se distinguem, mas também se repelem como incompatíveis entre si. Porém, ao mesmo tempo, sua natureza fluida faz delas momentos da unidade orgânica, na qual, longe de se contradizerem, todos são igualmente necessários. É essa igual necessidade que constitui unicamente a vida do todo. Então, veja só, ele está falando aí, né, da flor, né, e do fruto. E está dizendo que um aparece e depois o outro aparece, que as duas não fazem parte da mesma formação, mas que ainda assim fazem parte do mesmo universo, né? Uma refuta a outra, mas uma não existe sem a outra, né?
Essa questão, pessoal, ela vai se chamar lógica dialética, tá? Ela vai ser usada, vai ser assim, formada ali pelo Hegel, né, como uma forma diferente de se abordar a lógica do trabalho, a lógica da pesquisa, da compreensão, né? E ela vai ser pautada por 3 fases. A primeira delas é a tese. Então, eu penso uma coisa, né? O que eu penso? O botão desaparece no desabrochar da flor. Aí eu tenho uma antítese, ou seja, algo que contraria essa tese. E aí o que poderia dizer aí, né, que contraria essa minha tese? A flor, né, o fruto faz a flor parecer um ser falso. E aí eu tenho uma síntese. Vamos lá. O botão desaparece no desabrochar da flor. O fruto faz a flor parecer falsa. Vamos juntar essas coisas? Vamos fazer